Olá, queridos amigos, nossos telespectadores, como é bom estar com você. Você, Joana de Ângeles e a doutora Anísio da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio. É assim que reconstruímos as nossas emoções. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie um WhatsApp. Escreva para 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado será você que estará reconstruindo as suas emoções aqui conosco na TV Mundo Maior. Ah, não se esqueça, acesse a nossa playlist e curta, dê seu like nas nossas redes sociais. Quem sabe na nossa playlist você vai se identificar com algumas das histórias ali trazidas. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, uma convidada muito especial e que você já conhece, que é Jane Angelice. Ela é terapeuta e está aqui como especialista. Seja bem-vinda, Jane. Muito obrigada, Iraci. É sempre uma alegria, uma grande oportunidade estarmos no Reconstruindo Emoções para podermos falar das questões que são um pouco de todos nós. Então, hoje nós estamos aqui com o relato do Jerônimo Paulo. Ele tem 45 anos e foi casado 4 vezes já. E ele vem dizendo assim, que as mulheres são todas iguais. E ele ainda coloca lá um parênteses, com todo respeito a você, assim, muito obrigada. Que todas as mulheres são iguais, que ele já não sabe mais o que fazer, porque ele foi casado 4 vezes, as 4 ex-esposas trabalhavam como ele, e ele diz assim que elas não queriam saber quando antes de casar, era uma maravilha, tudo bem. Depois que se casavam, aí não queriam saber mais de lavar, passar, cozinhar, limpar, cuidar das coisas dele, deixar tudo organizado, e todas reclamavam que ele era muito relaxado. A sua última esposa, diz ele, que teve a petulância, né, de propor a ele, após não querer nem lavar, nem passar, nem cuidar das suas coisas, organizar as suas coisas e ser amorosamente carinhoso com ele, né, carinhosa com ele, ela propôs o seguinte: uma semana você lava, passa e cozinha, e na semana seguinte eu lavo, passo e cozinho. Já que nós dois trabalhamos, vamos dividir o trabalho de casa, uma semana cada um. Ele achou um absurdo isso, porque ele diz que ele é homem e não nasceu para cuidar de casa. E que isso foi o fim do casamento. E ele diz assim, que ele gostaria de encontrar uma outra pessoa, uma esposa que fosse amorosa, carinhosa, que cuidasse dele, que cuidasse das coisas dele, que cuidasse da casa. E tudo bem, ele não se importa, ele não achava muito legal trabalhar, tal, mas ele não se importa que ela trabalhe, porque afinal de contas, as mulheres hoje gastam demais. Então, ele acha que é normal dividir também as despesas. E faz a pergunta, será que ele vai encontrar essa outra mulher? Jane, ainda bem que estamos na era da robotização, porque você pode encontrar, sim, Jerônimo, um robô japonês
que tome conta de tudo isso. Porque, vamos e venhamos, me deu crise agora, me deu palpitação, ainda bem que é com todo respeito a mim. Porque, como isso? A mulher não tem direito a nada? Fico pensando nas dificuldades que nós vivemos, os desafios dos tempos de hoje, não é? Porque efetivamente a cultura traz para nós essa história de uma mulher que ficava em casa, sustentada pelo marido, e em função disso ela tinha que dar conta de todas as tarefas domésticas, além de cuidar dos filhos. E os homens aprenderam, né? Foi uma coisa passada de pai para filho, de que essa era uma obrigação puramente feminina. Que os homens tinham a responsabilidade de serem provedores, ou seja, eu Exatamente. trago o sustento, e se eu trago sustento, sua obrigação é dar conta de todas as tarefas domésticas. Tanto que muitas vezes esses homens trazem como referência a sua própria história familiar, ou seja, a maneira como a sua mãe se comportava, ou como ela fazia, ou era. Realmente ele diz isso, que não encontra mais mulheres como a mãe dele era para o pai. Esqueci de dizer isso. Pois é, porque existem essas referências. A questão é, o mundo mudou e a gente não tem muito como fugir dessa transformação e dessa mudança. Eu sempre gosto de trazer um exemplo que a gente vive em duas zonas. Uma é a nossa zona de influência e outra é a nossa zona de impotência. O que eu quero dizer com isso? Essa mudança que o mundo trouxe, a gente não tem controle sobre ela. Elas aconteceram. As mulheres, elas ganharam um certo nível de autonomia, mas muitas vezes o gênero masculino não entende dessa forma, ainda não consegue entender. Então, acha que ela pode e deve trabalhar fora para ajudar nas despesas familiares, afinal as mulheres têm essa fama de consumistas, né? Elas gostam, de maneira geral, de comprar mais do que os homens, então elas precisam desse trabalho, que traga uma remuneração financeira. Não à toa a gente ouve falar das múltiplas jornadas, né? Então a Sim. mulher foi ganhando uma autonomia, foi para fora de casa ganhar também o seu sustento e de uma certa forma buscar a sua realização pessoal, porque não quer dizer que as mulheres do passado, que eram inteiramente dedicadas ao lar, ao marido e aos filhos, estivessem felizes e satisfeitas. E nem que os maridos estivessem felizes. Também eram papéis que aprenderam a desempenhar. E hoje nós estamos vivendo, vejam como a coisa pode ser mesmo repensada, pode e deve ser repensada, porque senão eu trabalho, o meu marido trabalha, o meu companheiro, aquela pessoa que vive comigo trabalha também, estou falando trabalho fora de casa. Quando chega, o homem se sente no direito de descansar e a mulher não. Então, é uma relação de amor, de casamento ou de servidão? Exatamente. Né? Nessa situação, ele está buscando uma empregada doméstica carinhosa. Sabe que isso até me lembra? Era muito engraçado, porque as pessoas até riam. O meu pai falava, brincava com a minha mãe assim, ele usava uma expressão, todo mundo achava engraçado à época. Ele dizia assim: você está reclamando de quê? Você ainda tem direito a dormir com o patrão? Ai, meu Deus! Era uma brincadeira, claro, porque ele tinha um profundo respeito pela minha mãe. Mas, de uma certa forma, as brincadeiras refletem alguma coisa Que vem lá do que está passado. no inconsciente. E ela aflora, muitas vezes, sob a forma do humor.
não é? Uhum. Naquela expressão bem-humorada, que Que muito rebaixa, inclusive. que menospreza, que desvaloriza, É, que coloca a mulher numa posição ainda de subalternidade. Ou seja, exatamente. você nasceu para me servir. Ter que pedir permissão, ter que servir e obedecer, né? Como era muito antigamente, e não tem direito a descanso se não terminou de servir, de cuidar, de limpar e de me satisfazer. E entendo que essa é uma função, uma tarefa que deveria ser muitíssimo valorizada. Afinal, a mulher que cuida das tarefas domésticas, ela não tem direito a férias, ela não tem direito a uma folga semanal, ela trabalha desde a hora que acorda até a hora que ela vai dormir. E depois ela tem que estar linda, cheirosa, formosa De bom humor. para o amor. Uhum, Para o amor que eu quero dizer naquela relação mais íntima. Estou me referindo a essa sim. relação mais íntima que existe e é para existir efetivamente entre os casais. A mulher está esgotada, extenuada. Uhum. Como pode ser essa relação? Então, é nessa dinâmica que a relação muitas vezes vai se desgastando, vai ruindo. Começa essa relação de cobrança, porque Cobrança. inclusive você disse que queria uma mulher que não reclamasse. Para princípio de conversa, tá para nascer esse anjo que não reclama, tá? Eu não Nem conheço. homem, nem mulher. Pois é, eu não conheço. Porque toda vez que alguma coisa sai de forma diferente daquilo que eu penso e daquilo que eu quero, Uhum. eu vou reclamar. Eu e você. Agora, será que tem algum fundamento? Será que hoje a gente já consegue sentar com aquela pessoa que é nossa parceira do dia a dia, parceira ou parceiro do dia a dia, e conversar o que está bom, o que está ruim? Será que eu posso melhorar em alguma coisa? É tão difícil para nós ainda ter essa abertura e essa Porque escuta. porque tem que haver um relacionamento ali de igual para igual, mas nós não estamos falando da igualdade homem e mulher, né? Eu compreendo perfeitamente e concordo que existem coisas que é o homem que tem que fazer, que ele faz com maior capacidade do que uma mulher. E tem coisas que a mulher faz e que ela precisa fazer, porque ela faz com maior habilidade também do que o homem. Eu acho que nós não estamos aqui para disputar lugar. Né? Eu sou contra o machismo da mesma forma que sou contra o feminismo. Uhum. Mas, em igualdades de condições e respeito, os dois seres se cansam, os dois seres têm tarefas, uns às vezes mais pesadas, braçais do que outros, da mesma forma que se cansam emocionalmente, psicologicamente, né? Enfim, tem que haver uma união, um respeito, porque o amor constrói junto. A relação tem que ser construída. Não é eu te amo e você me ama e pronto, acabou. E um está aí para servir o outro. Não, nós estamos aqui para construir junto o amor. O amor não vamos dividir os trabalhos de casa, vamos dividir as despesas, dividir tudo. Vamos somar. Um complementa o outro, um completa ali o trabalho do outro. Nós compartilhamos juntos as tarefas, as relações, os divertimentos. É diferente. Não existe esse Essa nasci para corda, te né? servir Essa corda somente. que eu estico de um lado e outro estica também. Você falou uma coisa que é bem real.
O homem e a mulher, eles têm naturezas distintas. Com certeza. Então, toda vez que de alguma forma a mulher acha que tem que ocupar um lado muito masculino, ela está negando um aspecto do seu feminino e vice-versa. O que a gente está querendo dizer é que casamento é compartilhamento. Embora toda a educação seja dirigida para essa questão do poder, porque a gente precisa muito aprender que onde tem amor não há poder. E onde tem poder, efetivamente, não existe amor. E eu acho importante complementar que nós não estamos falando aqui de opção sexual. De jeito nenhum. Nós estamos falando de homem e mulher, de fazer isso, fazer aquilo, mas ninguém está falando da sua escolha. De orientação, exatamente. Exatamente. Nós estamos falando aqui de outra coisa. A nossa conversa é um patamar acima. Não, e a gente só está falando muito de gênero feminino e masculino porque o relato traz esta história, uma história... Cada um tem um perfil mesmo. Uma história de uma relação que em qualquer circunstância vai acontecer. Imagina que a gente decide morar junto com uma amiga, por exemplo. Eu vou alugar um apartamento, uma casa, e vou morar com uma amiga. Eu vou dividir, como muitas vezes a gente faz, até quando é mais jovem, quando está estudando. Podem ser, não importa o gênero, eu vou dividir um espaço e vou compartilhar num mesmo ambiente. Se não houver um entendimento desses papéis, o desgaste vai acontecer do mesmo jeito. Não é só numa relação de casamento, homem e mulher. O desgaste acontece de qualquer forma se não houver um acordo que seja bom para os dois. Isso é que quer dizer parceria. Quando a gente fala fulano é meu parceiro, ou fulano, Beltrana é minha parceira, parceria, ela acontece quando nós estamos juntos em busca de um objetivo comum. E quando a gente está junto com uma outra pessoa, a gente está buscando o quê? Ter tranquilidade, ter alegria, compartilhar metas, objetivos. Precisa ter um mínimo de similaridade nas nossas diferenças. E na união conjugal também se compartilha as dificuldades e os prazeres. Exatamente. Né? Então, a experiência mostra para nós que cada vez mais as mulheres buscam parceiros e não apenas alguém para estar por estar. Isso já não está trazendo mais alegria nem para o homem e nem para a mulher. Por isso que muitas vezes a gente vê um nível de insatisfação crescente nas relações conjugais, não é, Iraci? Exatamente, porque as partes procuram se adaptar um ao outro, porque cada um vem de uma educação, cada um vem com a sua mochilinha nas costas de dificuldades emocionais e dificuldades psíquicas, que já traz de outras encarnações também, fora as criadas durante a infância, durante o ventre da mãe. Não estou botando peso sobre a mãe, mas estou falando que isso acontece e Dos é registros natural. que são naturais. E aí você vem compartilhando já uma relação onde vocês vão pendurar a escova de dente junto. Pendurar a escova de dente junto é bastante responsabilidade. Ninguém vai pendurar a escova de dente junto para passar 1 ano, 2, pronto, acabou. Exatamente. A paixão é 2 anos que dura. Acabou a paixão, é o amor que se constrói. E aí não adianta procurar outra paixão que vai dar... Vai repetir. Vai repetir a história. Paixão é uma coisa, amor é outra coisa. Né? E eu me lembro de Joana de Ângeles, quando ela diz pra gente assim, olhe para você, se conheça. Quem é você? O que é que você está buscando? Será que as dificuldades estão apenas no outro? De maneira geral,
Quando a gente resolve as nossas próprias dificuldades, o nosso ambiente externo também muda. A nossa vida relacional também se transforma. Exato. Então, em nossa casa, com Joana de Ângeles, que é nossa mentora, que é nossa instrutora, educadora por excelência de nossas tarefas, ela sempre diz assim: esteja com o outro sabendo quem é você. Esteja com o outro conhecendo as suas próprias dificuldades e também as suas qualidades, porque todos nós temos tudo. Temos vícios, temos oportunidades, quer dizer, coisas que nós precisamos melhorar, aspectos que precisamos melhorar, e temos também as nossas conquistas. Então, saber quem somos nós, o que é que efetivamente nós estamos buscando na presença do outro que a gente quer trazer para nós. Perfeito. Porque senão fica parecendo que efetivamente você está mais precisando encontrar alguém que faça o serviço doméstico para você Uhum. do que uma mulher com quem você vá compartilhar uma vida comum. E eu quero dizer para você, Jerônimo, que ter uma vida comum é bastante desafiador. Não é o fato de nós estarmos aqui falando e trazendo toda essa palavra, esse que parece um discurso, e é de alguma forma, que isso seja fácil. Não é fácil para ninguém viver a dois. Aliás, se ele se casasse e morasse num hotel com a sua amada, para não ter que lavar, passar, cozinhar, arrumar, ainda assim tem as coisas pessoais que você tem que aprender a cuidar das suas, né? É fato. Tem que cuidar das suas. Por quê? Porque quando você está sozinho, quem é que tira a sua cueca que ficou ali jogada no chão? Não é. Ou tem que ter alguém para catar a cueca. É aquela história. Olha, tomei banho, joguei a toalha molhada em cima da cama. Toda vez a esposa vai lá, tira a toalha molhada e fala: poxa, molha toda a cama, não sei o quê. Deixa a toalha molhada em cima da cama, mas do seu lado. Porque quando você for dormir, quem vai dormir no molhado é você. Então, são coisas que nós temos que fazer compartilhando, colaborando um com o outro, porque a relação de casamento, a união conjugal, é a colaboração do outro. É querer dar, sempre se dar ao outro, mas os dois precisam pensar em querer se dar, porque não adianta um querer se dar e o outro só querer receber e absorver. Não dá Pois certo. eu me lembro de uma analogia que as relações elas precisam funcionar, não podem funcionar como CD. CD toca só de um lado. Vamos lembrar daqueles discos, aqueles bolachões que tocavam nas antigas vitrolas? Ele tocava de um lado e tocava do outro também. Uhum. Porque uma relação CD, quer dizer, aquela que a música toca só de um lado, uma hora aquele que está deixando de tocar a sua música vai cobrar. Não tem como fugir disso. Vai cobrar uma vida de dedicação, muitas vezes de submissão. E eu fico pensando, onde é que está a justiça dessa relação onde eu acho que o outro trabalha para mim o tempo todo e que está tudo bem? Eu não preciso fazer nada. Eu chego, vou descansar, vou ver alguma coisa na TV que eu queira ver, fazer alguma coisa que sirva, que seja do meu agrado, enquanto tem uma que está lá lavando, passando, cozinhando. E a vida para essa pessoa é negada. Então é preciso que a gente entre num processo, que é um processo mesmo, uma coisa que acontece aos poucos, de maturidade enquanto ser humano. Ele precisa pensar da seguinte forma também. Da mesma forma, Jerônimo, você disse assim: eu não nasci para cuidar de casa. Imagine você encontrar uma esposa que diz:
eu não nasci para trabalhar. Ponto. Nem fora de casa e nem dentro de casa, eu não nasci para trabalhar. E aí? É Né? verdade. Então, nós não nascemos para sofrer, isso eu concordo. Nascemos para ser felizes. Porém, nascemos para ser felizes desde que assumamos todas as responsabilidades que nos cabem. É impossível ser feliz se você não assumir suas responsabilidades. E eu fico pensando no seu relato, quando você traz para nós a história de 4 casamentos desfeitos. Porque as mulheres são iguais? Ou será que você é sempre do mesmo jeito? Pois é, já parou para se perguntar por que é que 4 relações suas se desfizeram? E a última, você disse que não quis ter filhos. Você não traz no seu relato se você teve filhos das outras relações. Mas essa quarta disse para você: não, não quero ter filhos com um homem que nem me ajuda a cuidar da casa. Como é que vai ser isso? É mais uma tarefa para mim, ter um filho. Não serve para ser meu marido. Não serve também para fazer filho. Exatamente, ela entendeu que você não serviria também para ser pai. Então, é uma reflexão que eu entendo que vale a pena ser feita. Você teve 4 relações desfeitas. Será que as questões e os problemas sempre estavam nas outras pessoas? Qual é a parte que lhe cabe nessa história toda? Não é fácil olhar para isso. Porque para você olhar para a parte que lhe cabe, você vai precisar desconstruir algumas crenças. E é muito difícil mudar as nossas crenças, porque você efetivamente acredita que o papel da mulher é esse. E que se ela não desempenha esse papel, ela não está cumprindo com seu papel de esposa. Essa é uma crença sua. Mas será que vale a pena mantê-la? Será que o preço que você está pagando, bem entre aspas, claro, não está sendo muito alto? Porque às vezes a gente diz assim, é nisso que eu acredito e é dessa forma que tem que ser. Eu nasci assim, meus pais eram assim, meu pai era assim, eu sou assim e vou educar meu filho assim. Espera aí. Se nós somos espíritas, estudamos Kardec e lá está escrito que precisamos mudar, lá está escrito que precisamos evoluir, progredir. Não existe crescimento, evolução para quem fica estagnado. Cada vez que a gente aprende uma coisinha a mais, a gente está evoluindo, está progredindo. Então, a gente já não consegue se movimentar com a mesma ignorância que tinha anteriormente, antes de conhecer esse passo a mais. Então, a mudança é extremamente necessária. Meus bisavós eram assim, meus avós eram um pouco diferentes, eu sou um pouco diferente, meus filhos serão diferentes. E você sabe, Iraci, Aliás, tenho até medo de saber como é que os filhos serão, né? eu estava esses dias pegando o livro dos Espíritos e estava lendo um pouco sobre a lei de liberdade, que é uma das leis naturais, de acordo com a orientação que os espíritos nos dão naquela divisão das leis morais que Kardec, né, dividiu em 10. E a lei de liberdade é a 9ª, exatamente. E ela começa, e tem uma pergunta que Kardec fala se nós todos somos iguais. Porque ele está falando, um dos itens da lei de liberdade é a escravidão. Naturalmente, Allan Kardec, naquele momento, na metade do século XIX, estava falando do regime escravocrata, do hábito, né, que nós, do costume que nós tínhamos e ainda temos, lamentavelmente, de tornar outros seres humanos nossos escravos, como nós fizemos durante muito tempo com os nossos irmãos africanos que eram trazidos para o Brasil. Naturalmente,
A referência era a essa época. Essa época passou. Mas hoje nós podemos falar de escravidão de uma outra forma, de Exatamente. submissão de uma outra forma. E os espíritos dizem para Kardec: todos são iguais perante Deus. O que Kardec está dizendo para nós? O que os espíritos estavam dizendo para Kardec? Ele não estava dizendo que condição social nos tornava desiguais, ele não estava dizendo que condição econômica nos tornava desiguais, e ele também não estava dizendo que as diferenças de gênero nos tornavam desiguais. Exato. Nós somos todos iguais perante Deus. Se nós somos todos iguais, considerando a fraternidade universal a que Jesus se referiu quando esteve conosco, quem é o meu marido, o meu companheiro? Quem é a minha esposa ou a minha companheira? Senão um ser humano igual a mim. Com as mesmas dores, as mesmas aflições, os mesmos medos, as mesmas preocupações, as mesmas inseguranças, e que a gente vai trabalhando cada emoção dessa no dia a dia para se tornar melhor, para se equilibrar, para se realizar, que é o que a gente busca. Exatamente. E a gente começa a ver que todos temos as mesmas necessidades. Todos queremos ser aceitos, todos queremos ser amados, todos queremos ser reconhecidos nas nossas qualidades, naquilo que a gente faz de bom. E queremos também ser aceitos quando cometemos os nossos equívocos, porque afinal, quem não os comete? Exatamente. No final do seu relato, você diz assim: será que o mundo está de ponta cabeça? E eu pergunto assim: será que o mundo não está mudando diariamente a cada minuto? E isso faz com que nós sejamos obrigados a mudar também aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos, porque novas descobertas estão sendo feitas? É simples. Olha como a coisa tem que mudar. Antigamente, a pessoa tinha um problema no estômago, um problema no intestino, um problema sei lá onde, e o que eles faziam, os médicos? Eles cortavam e falavam: vamos deixar essa pessoa sangrar, precisa sangrar para curar. Com o desenvolvimento da ciência, o crescimento da ciência e da tecnologia, chegou-se à conclusão que sangrar não curava ninguém. Veio a descoberta da penicilina, veio a descoberta, enfim, de tantas coisas. E isso significa o quê? Mudança. Ah, que bênção! O crescimento, o desenvolvimento dos analgésicos. Não passamos mais dores como antes. Isso significa que a gente também tem que mudar dentro da casa da gente. Não é que o mundo está de ponta cabeça, tem muita coisa sim que está nas avessas, porque estão se perdendo o respeito, o sentido verdadeiro de família, né? De amor, de união, de respeito entre pessoas e entre próprio núcleo familiar. Mas está se mudando a forma de ver, de trabalhar, de seguir a vida. Exatamente. E eu fico pensando que você é um homem de apenas 45 anos. Uhum. Posso dizer que você é um jovem, mas um jovem que continua pensando como se você tivesse muito mais idade. Será que já não é hora de você trazer a sua vida para a sua idade, para esse seu momento? É tão importante a gente fazer mudanças que possam trazer mais alegria, mais bem-estar. Isso vai ser bom para você, vai te ajudar, possivelmente, a apontar seu dedo para uma outro tipo de parceira que vai se sentir tranquila,
e feliz junto de você, porque terá um parceiro acolhedor. Porque o que todos nós buscamos é isso, na verdade, não é? Toda mulher procura um homem carinhoso, um homem amoroso. Como ele está Como procurando. você procura uma mulher carinhosa, amorosa. Não é? Então, para que haja, né, esse amor, esse carinho, ele tem que ser alimentado todos os dias. Mas não é com a rotina, com a mesmice. É com a ressignificação, com a inovação, com disposição, com alegria, com fazer as coisas juntos, os compartilhamentos, não é? E a disponibilidade para compreender o outro como ele é. Como é difícil isso ainda para nós, porque nós sempre queremos que o outro seja como nós gostaríamos que ele fosse. Exatamente. Mas isso é uma ilusão, uma utopia, o outro é como ele é. É duro às vezes? Claro que é, a gente não está querendo trazer palavras utópicas, não é isso. Mas é que, na verdade, as coisas vão se manifestando assim. E a gente vê que as nossas maiores decepções, as nossas maiores frustrações estão na minha expectativa em relação ao outro. Você ainda disse nos seus relatos, elas são tão boazinhas e depois elas se transformam. Será que é mesmo isso que acontece? Ou é você que acaba depositando uma expectativa naquela atitude, naquele comportamento, em algum momento a pessoa você vai enxergar, porque é assim o dia a dia. Tem que se Aí transformar. é dessa maneira que acontece. Não é para a gente ser igual a vida inteira, porque senão não haveria transformação, crescimento, não haveria evolução. Se eu fosse igual todos os dias, a minha vida inteira, onde estaria o meu crescimento? Cada vez que eu aprendo, eu sou melhor. Então eu faço melhor as coisas. E na relação conjugal, É a quando a mesma gente, coisa. quando a gente entende que a complementaridade, ou seja, o que eu tenho complementa o que você não tem, e vice-versa. Mas para a gente entender isto, há que ter também aceitação. Aceitação de mim como eu sou, para eu poder aceitar o outro como ele é também. Exatamente isso. Então já deu para o Jerônimo ter uma compreensãozinha melhor das transformações necessárias para cada um de nós. Jane, em uma palavra, uma emoção para o Jerônimo transformar, para ele reconstruir. Jerônimo, eu preciso reconstruir aquele que é um dos nossos maiores vícios, não o seu, naturalmente, que é o egoísmo. O egoísmo faz com que a gente olhe apenas para as nossas necessidades, esquecendo das necessidades do outro. É importante que a gente aos poucos vá se libertando dessa que é a nossa maior chaga enquanto espíritos que habitam mundos de provas e expiações. É isso aí, é isso mesmo. Então, valeu o recado. Jane, chegamos ao final desse relato, desse socorro ao Jerônimo. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu é que agradeço. Todo relato e todo programa é uma oportunidade de aprender também. É isso aí. Então, Jerônimo, depois de toda essa conversa, de todas essas explicações que a terapeuta Jane Angelice trouxe, vamos ver o que é que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você, ó. Ela diz assim: segundo a mitologia grega, o símbolo arquetípico do mito Narciso representa a figura do amor por si mesmo. Com tal característica, tende o homem
a reproduzir a sua imagem em tudo que faz, exibindo com orgulho e vaidade o seu próprio reflexo. Em realidade, o indivíduo só se interessa por seus próprios anseios, não tem consideração por ninguém. Pois é, a doutora Anísia não manda recado, né? Ela vai direto ao assunto. E é exatamente isso que ela fez. Jerônimo, vamos refletir um pouquinho juntos? Se você disse que todas as mulheres são iguais, por que você já teve 4 esposas e está pensando na 5ª? Perguntando, será que vai aparecer a mulher ideal? Será que todas as outras estavam erradas e só você estava certo? Será que todas as outras estavam erradas porque queriam dividir, como foi a sua última esposa, os afazeres, porque os 2 trabalhavam? E é lógico, lavar, passar, cozinhar, isso demanda tempo, demanda esforço quando a gente chega do trabalho da gente. E você querer todas as suas coisas em ordem, arrumadas, perfeitas, todas harmoniosas, para quando você chegar, você não acha que seria um pouquinho egoísmo demais? Coloque-se na posição de uma das suas esposas. Elas quererem tudo pronto, arrumado, lindo, cheiroso, perfumado, para quando elas chegassem. Como é que você se sentiria? Pois é, você está procurando uma serviçal, uma secretária do lar e não uma esposa. Mas você procura uma secretária do lar que te dê amor e carinho igual à esposa e que te obedeça igual a uma funcionária. Então, eu lamento te dizer, mas se você não buscar mudar, revisar, fazer um mergulho interior e mudar esse seu íntimo, você não vai encontrar uma outra esposa. Porque se você achou a 4ª audaciosa em pedir para dividir, você já imagina a 5ª o que ela vai querer. Então, eu acho que vale muito uma reflexão. Que tal você buscar um terapeuta? Pode ajudar muito. É isso. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie uma mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999 e quem sabe no próximo sábado às 19 horas aqui na TV Mundo Maior estará sendo reconstruída a sua história. E mais, nos acompanhe nas redes sociais, dê lá o seu likezinho, curta e acesse a playlist do nosso programa. Você vai encontrar muitas coisas que respondem às suas questões. Então, para que você tenha uma semana de muita paz, de muita luz, aqui eu deixo um beijinho carinhoso.